Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Comitê Popular pela democracia. Comitê Popular pela democracia. Café com Democracia. Um programa da Rede de Comitês Populares pela Democracia. Café com Democracia. Para você curtir, comentar e compartilhar. Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha todas as manhãs no Café com Democracia. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha pelas emissoras de rádio AM e FM do Ceará e da Bahia, que estão conveniadas à Rádio Atitude Popular e que tenham mais emissoras. Você, internauta, que nos acompanha também de qualquer lugar do planeta em uma das plataformas onde está o Café com Democracia, muito obrigado pela conexão, muito obrigado pela curtida, e a gente agradece muito se você indicar o nosso programa para a sua rede de amigos, se você colocar o link do nosso programa, os canais para chegar até as plataformas do nosso programa na sua rede ou nas suas redes sociais, legal? Hoje o Café com Democracia está trazendo um tema que continua muito atual e que merece muito a nossa atenção, no caso, a CPI da pandemia. Eu gosto mais de chamar de CPI do genocídio, mas tudo bem, vamos lá. O que acontece? Essa semana vai ser uma semana decisiva, eu diria, porque começa o retorno à volta dos que não foram, né? Começam a ouvir novamente algumas pessoas-chave que numa primeira visita à CPI pouco disseram e ou mentiram, e aí a gente coloca no começo da lista o atual ministro, Marcelo Queiroga, que volta a depor amanhã, abrindo então a agenda da semana, e essa agenda traz também o ex-secretário executivo do Ministério, o Elcio Franco, e o governador, entre outras pessoas, e também o governador bolsonarista do Amazonas, o Wilson Lima. São pessoas suspeitas, acusadas. No caso do Wilson Lima, ele já tem uma bronca muito grande, porque ele terá de responder sobre um suposto desvio de dinheiro na compra de respiradores. Não foi o único governador que, em tese, ao que se demonstra até então, fez esse absurdo, esse crime hediondo, esse crime execrável. Muito legal. E a gente aproveita também para conversar sobre um manifesto do Movimento Médicos pela Democracia, tá? Uma espécie de carta aberta, tá? Um posicionamento político do Movimento Médicos pela Democracia contra o Conselho Federal de Medicina, que saiu com uma nota apoiando, tecendo loas, bajulando, adulando a médica Nisi Yamaguchi, aquela japonesinha pequenininha que foi na CPI na semana passada, dizer algumas atrocidades, alguns absurdos, mentir, omitir, e acabou sendo desmoralizada. Tá? Eu tenho até uma certa solidariedade por essa parte, mas certamente, pelo menos segundo, né, a visão dos senadores, ela mereceu muito esse desmascaramento. Quem conversa com a gente sobre esses assuntos é o médico Arruda Bastos, é ex-secretário estadual de saúde, sabe tudo, acompanha muito os movimentos da política, da crise política e da crise sanitária. Ele que representa aqui o Movimento Médicos pela Democracia. E quem me ajuda a fazer o programa hoje é o Ebert Lima. Muito legal ter o Ebert aqui com a gente, sempre com comentários muito bacanas. Na técnica está o Jonathan Neto, na produção jornalística o Esdras Gomes e a direção da Rádio Atitude Popular é do Souza Júnior. Comece melhor o dia. Café com Democracia. A apresentação do jornalista Alberto Perdigão.
Muito bom dia a você que está entrando agora no Café com Democracia. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por tomar café com a gente, muito obrigado por estar com a gente em mais uma manhã. Aproveito logo para mandar aqui um bom dia muito carinhoso para a médica Terezinha Braga, gente fina, elegante, sincera, está precisando ver o programa também, viu, Terezinha? Muito bom dia a você, a Inácio, a toda a família linda que você tem. Bel Castro sempre com a gente, obrigado, Bel Castro, pela conexão. Tem mais, quem mais? A Jéssica Gama está com a gente, está acompanhando direto de Pentecoste, aqui do Ceará, e a gente aproveita para mandar um carinhoso abraço aos amigos, irmãos, amigas e irmãs, gente de luta. Doutor Arruda Bastos, muito obrigado por ter vindo. Qual é a sua avaliação desse momento da CPI? Daqui a pouco a gente fala sobre essa nota também, né? Achei muito oportuno, porque parece que não estava acontecendo nada, gente. O que é isso? Sair em defesa da Anelise? Sair em defesa do negacionismo? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu queria uma avaliação nesse momento, nesse começo de semana. Amanhã a gente volta a acompanhar o BBB da CPI. Está dando mais audiência do que novela. Verdade, verdade. A CPI está com audiência altíssima nas redes sociais. Impressionante. E muito bom que seja assim. Vamos lá, Arruda Bastos. Bom dia, Alberto Perdigão. Bom dia, Herbert Lima. Bom dia a todos os internautas. Essa semana é uma semana que eu julgo decisiva. Tem muita notícia nova, né? Esse gabinete paralelo, ou ministério paralelo, totalmente caracterizado, inclusive com vídeos, com levantamento da quantidade de reuniões, mais de 27 reuniões, comando do Osmar Terra Plana. Não tenho dúvida que isso vai ser bastante comentado. Os que vão depor essa semana, os que foram convidados, são pessoas importantes. Primeiro, o ministro atual, que na primeira oitiva mentiu do começo ao fim, sonegou informações e agora não tem como mais fazer a mesma coisa, né? Tem também, que eu vi na relação, a Natália Pasternak, que é um pouco de ciência também. Do jeito que na semana passada nós tivemos um pouco de ciência confrontando com a Mayra da semana atrasada e a Anice Yamaguchi, na semana vamos ter a Natália Pasternak, que tem mostrado muito ativa nas redes sociais e nas entrevistas, falando muito seriamente com relação à pandemia. Tem um problema todo da Copa do Mundo, esse problema envolvendo CBF, Tite, Renato Gaúcho e tudo que deve repercutir. E uma bomba de hoje, né, que não é tão bomba, que nós já sabíamos, que o Ministério da Saúde, que o presidente Bolsonaro deixou de comprar a vacina da Pfizer com 50% de desconto. O cara nem comerciante tá certo? 50% de desconto. O preço para os Estados Unidos e o preço para a Europa era o dobro do Brasil. O Brasil era $10 por vacina, e nos Estados Unidos e na Europa $20 aproximadamente. E o governo nem assim acelerou a compra das vacinas, né? Tá certo? Então é uma gravidade, está caracterizado que, graças à orientação negacionista do grupo do Osmar Terra, o governo não adquiriu as vacinas, não fez o que devia fazer, não respondeu 53 e-mails, tem mais do que isso, né? Não respondeu um e-mail durante 3 meses. E mesmo você diminuindo o preço, também não aceitou a compra das vacinas. Então, isso tudo vai cair no colo essa semana das discussões, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma, tá certo? Nós vamos ver isso durante essa semana, Herbert e Alberto Perdigão. Valeu. Arruda Bastos nos atende hoje ao convite para conversar sobre a CPI da pandemia e outros assuntos mais. Eu aproveito aqui, Arruda, eu quero ainda ouvir você um pouquinho antes de passar para o Herbert, mas eu queria também aproveitar já e mandar um bom dia para o jornalista Dalton Moura. Muito legal ter o Dalton aqui conectado. Ele manda parabéns, doutor Arruda, Herbert e Perdigão, pelo programa. Muito obrigado. Vou dividir aí com o Jonathan, com o Esdras, com toda a turma da produção. Parabéns ao coletivo Rebento, à Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia e à Rede Nacional de Médicos Populares. Valeu! Venha sempre, Dalton Moura, né? Venha também presencialmente. Você é sempre bem-vindo quando vem dar entrevista ou fazer comentários. E a Terezinha Braga na timeline e diz que é a necropolítica, Arruda. Muito bem lembrado. A gente não pode desconectar
esse conceito por práticas inéditas que a gente está vendo no país e agora especificamente na área sanitária, né? Arruda, eu queria que você ampliasse um pouco a sua fala, essa sua primeira fala, comentando sobre Copa América. É um tema muito popular e as pessoas começam a entender um pouco mais do que de futebol e um pouco mais de saúde quando elas simplesmente discutem. Quer dizer, qual é o risco mesmo dessa Copa? Porque o negacionismo está dizendo que não, essa Copa... Eu já vi depoimento, gente, tá? Não vou nem citar aqui porque nem merece, dizendo que essa Copa melhora o combate, melhora a autoestima do brasileiro. Que isso? Não vamos exagerar também, né? Com o negacionismo. Isso é fazer o cidadão de trouxa. Mas o negacionismo diz que não tem nenhum perigo de contaminação, não tem um estádio fechado, aquela coisa, 1000 justificativas, e a ciência está dizendo o contrário, que todo e qualquer evento, de qualquer porte, de qualquer natureza, é um fator negativo, no sentido de aumentar o risco da circulação do vírus quando tem um Estado inteiro, no sentido do poder público, tentando conter a circulação do vírus, gente, que não é fácil, precisa de 70% de imunização, e a gente está longe de chegar a esse índice. Então, eu pergunto, pelo amor de Deus, eu quero entender, Arruda, essa questão. E uma outra questão também, se você puder incluir rapidinho, o presidente Bolsonaro deve ser, eu acho que essa questão vai entrar em pauta com mais força essa semana, ele deve ser convocado para depor na CPI? Eu, particularmente, que sou um estúpido, eu acho que não. Mas aí a gente vai ter que conversar num programa mais específico. E eu quero muito que o Herbert discorde de mim e você também, porque a gente amplia o debate. E eu aprendo também. Com relação, Roberto Pedro, à Copa do Mundo, olha, nós estamos iniciando uma terceira onda no Brasil. Arruda, desculpa, Arruda, se eu falei errado, é Copa América. Eu não sei se eu falei Copa América, do Mundo, mas é Copa América. Pois não. Copa América. Então, Copa América, tudo por tudo, não tem o menor sentido nesse período agora, né? Primeiro, nós estamos para comemorar, porque o que o Bolsonaro quer é comemorar 500 mil óbitos no meio da Copa América. Nós estamos com 473 mil, vamos chegar a 500 agora nos próximos 5 dias, provavelmente. 5, 10 dias. Então, não tem o menor sentido. Outra coisa, nós estamos no meio ainda da segunda onda e vamos ter uma terceira onda, indubitavelmente, porque a vacinação está muito lenta, estamos com 10% só, nem 11% da população vacinada. Dizer que a população está vacinada com primeira dose, 20% das pessoas tomaram a primeira dose, isso não interessa nada. Interessa a segunda dose, só 10%, nem 11% da população. Temos uma variante indiana, ontem mesmo saiu um trabalho científico mostrando 40% mais grave do que as outras, tanto a P1 de Manaus, como a britânica, como a sul-africana, essa P1. Em São Paulo foi descoberta uma P4 também, uma outra variante do coronavírus. Aí você traz aí esses jogadores que vêm da Europa, outros dos países daqui, sul-americanos, uma delegação, não é só jogadores, tem delegação, tem mais os jornalistas, no mínimo 1.500 pessoas transitando de hotel para hotel, de avião para avião, tá certo? De campo de treinamento para campo de treinamento. Então não tem o menor sentido, Alberto Pedro. Claro, sempre depois de algum evento, qualquer ele que seja, aconteceu isso no final do ano, aconteceu no começo de janeiro, aconteceu em feriadão, Dia das Mães, etc., nós vamos ter um crescimento enorme do número de casos, além da possibilidade de uma dessas cepas entrarem no Brasil de forma mais evidente, tá certo? Então, não tem nenhuma linha que você possa dizer melhora a autoestima da população. A transmissão podia ser feita pela televisão da mesma forma, a Copa do Mundo, a Copa da América, sendo em qualquer lugar, só que não tem nenhum país que queira fazer. A Argentina não quis, a Colômbia não quis, né? E o Brasil vai sediar uma Copa dessa, uma irresponsabilidade total. Nós temos que colocar na conta do Bolsonaro também esse crime. Se nós tínhamos a previsão de chegar no fim do ano com 800 mil óbitos por aí, uma Copa dessa acontecer no Brasil, nós vamos chegar facilmente a 900 mil óbitos no Brasil, tá certo? Não temos vacina para acelerar a vacinação. Tá certo? Nós vamos ficar nesse rame-rame aí, passando uma semana para aumentar 1%.
no ritmo que vai, nós vamos passar 2 anos para vacinar a população brasileira. 2 anos. E uma Copa América não tem sentido. E sem falar na intervenção no futebol, tá certo? Que isso nunca deu certo no mundo, intervenção numa esfera que não tem nada a ver com o governo, colocar isso como sendo uma plataforma de governo para tentar desviar o foco da atenção. Isso, nós já vimos isso na época da ditadura, nós já vimos isso em outras épocas. Então, não tem. Epidemiologicamente, de forma sanitária, é um crime, mais um genocídio. Nós temos que dizer isso com todas as letras. O Coletivo Rebento, quero dar um abraço para o Dalton, a Associação das Médicas e Médicos pela Democracia, a Associação Brasileira, a Rede de Médicos Populares tem sido muito firme na condução dessa pandemia e nas críticas. E essa é uma outra crítica que nós fazemos. É um crime colocar um evento desse no Brasil no momento atual. Ainda bem que existem pessoas dentro da própria seleção brasileira, como é o caso do treinador e de alguns jogadores, e a Copa do Mundo, no momento, está em cima do muro, tá? Subiu no telhado. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, inclusive com uma saída temporária do presidente da CBF, envolvido em denúncias de assédio sexual, assédio moral e outras coisas mais. Bolsonaro na CPI ou não? Só um sim ou não, por favor, Arruda, para a gente. Olha, Bolsonaro, eu acho que não custa nada, vamos fazer um convite. Ele não vai, ele já disse que não ia, não custa nada. Embora Osmar Terra deva ir, aquele gabinete ali, uma boa parte daquele gabinete paralelo, eles devem ser chamados e desmascarados. O Osmar Terra, eu estou querendo só sentir os vídeos e ele falar que não disse o que falou ano passado, que a gripe ia matar só 300 pessoas, que em maio não tinha mais doença, que imunidade de rebanho, essa tese de imunidade de rebanho, que é outro crime, né, contra a população brasileira, quer dizer, não existe imunidade de rebanho adquirida de forma espontânea. Isso é você levar o Brasil a um caos maior ainda do que nós encontramos. E essas pessoas aconselhavam o presidente Bolsonaro, e ele, no lugar de procurar os técnicos do Ministério da Saúde, as pessoas que estavam há 30 anos, 20 anos no Ministério da Saúde, conduzindo pandemias, conduzindo as doenças que acometem o Brasil, são técnicos altamente responsáveis. Essas pessoas ficaram todas de lado, militarizaram o Ministério da Saúde, colocaram lá um general, cabo, soldado, sargento e tudo mais no Ministério da Saúde, sem conhecer nada de saúde, e levaram uma capitã para comandar esse grupo lá, tá certo? Então ficou lá, capitã Cloroquina, com esse bando de milico que não entende nada, mais um general que não sabia de coisa nenhuma, e um gabinete paralelo dirigido por um lunático que é o Osmar Terra. Valeu, estamos conversando com a Arruda Bastos, médico do movimento Médicos e Médicas pela Democracia. A gente conversa sobre a CPI, que deve pegar fogo. A temperatura vai subir muito em Brasília essa semana, com a agenda de depoimentos na CPI da pandemia. A Terezinha Braga conversa com a gente aqui na timeline, lembrando que são quase 500 mil mortos pela Covid. Ela acha que o presidente deve sofrer um impeachment, tá? Quer dizer, ela está tentando ampliar a possibilidade simples, né, de chamá-lo à CPI da pandemia, e ela também concorda com a Arruda, dizendo que desviar o da pandemia, e isso é um crime. A Rita Luque está aqui com a gente também, interage bastante, diz, manda bom dia para você. Cada um cria um método, faz uma live e arrebanha um monte de seguidores. Bolsonaro na CPI, continua a Rita Luque, vai alimentar seu gado, jogar para a sua galera, utilizar, deram assim, teria o seu filho na plateia, divulgando fake para alimentar do patrão, a treva, bizarro. Eu vou ter que concordar, viu, Rita? Muito bem, mas aí a discussão está aberta, tá bom? Quem quiser opinar, vai opinando aí que a gente vai vendo durante o programa. O Leno Farias está com a gente, muito legal tê-lo por aqui. E a Elizabeth Menezes, muito
dia, Beth, venha são hashtag fora de você, quero ouvir muito. Alberto, não sei se você passou a bola para mim, porque o som aqui não ficou muito audível, né? Mas pelo que eu estou percebendo Passei a bola e quero... Passei Tá quero certo. ver a sua goleada. Mano. Tudo bem, goleada parece que é coisa do Fortaleza aí, um abraço aí, fortalezenses aí que ficaram, torcedores do Fortaleza, né, que ficaram felizes. Você falou em goleada, é bom citar. Bem, um bom dia, Alberto Perdigão, um bom dia, Arruda Bastos, um bom dia aos nossos ouvintes, a todos que nos acompanham, né, nas redes aí sociais que transmitem e retransmitem, né, o nosso programa. O Bolsonaro, além de genocida, né, tem vários outros adjetivos, né? Um outro é de ilusionista, né? Ele sempre procura, né, a todo momento desviar o foco de atenção, desviar a fazer alguma coisa para iludir o povo, para poder, né, apresentar uma realidade que não é. Essa é todo o processo. É nesse âmbito que entra a questão da Copa América e tantas outras coisas que ele fez, né? A gente chama também de negacionista a todos aqueles que o seguem e vão nessa ilusão, né, de que a gente está num país, né? Sempre falou que a gente tinha a gripe, é uma gripezinha, a negação, a ilusão é a tônica, né, que ele coloca nesse processo. O que me preocupa mais nesse momento é a gente entender um pouquinho como está a nossa correlação de forças. A gente não adianta a gente falar que quer o impeachment do Bolsonaro, que o Bolsonaro é isso, que o Bolsonaro é aquilo. A gente precisa preparar as condições para derrotar o Bolsonaro. É isso que está colocado. Porque ele, ao fazer todas essas ações, todo esse ilusionismo, tentando enganar, ele também está se precavendo, está se organizando o seu exército, literalmente, né? Primeiro, a gente vê a subjugação do exército brasileiro e das Forças Armadas à lógica bolsonarista. A não punição ao Pazuello deixa claro isso. Se a gente for olhar o movimento das Forças Armadas, é um movimento de total submissão à lógica política da necropolítica de Bolsonaro, né? Ele aparelhou, né, o Estado brasileiro, o Executivo, com mais de 6.000 cargos do Exército, e eles não vão querer deixar essa boquinha. Fora isso, nós temos aí o problema aí das polícias militares, onde ele tem esse diálogo, ele procura fortalecer-se também para poder desgastar os governos estaduais e as milícias. Isso está fartamente documentado a partir da distribuição, da facilitação de compra de armas, né? Inclusive trocando o posto da Polícia Federal em Itaguaí, que é onde todo mundo sabe que é por lá que entra as armas contrabandeadas. Então, a nossa preocupação é essa. Quando você fala assim, Bolsonaro deve ser convocado para a Covid, né? Se for uma pergunta, é afirmativo. Se quer saber a nossa opinião, eu acho que vai depender da correlação de forças, né? E aí cabe, né, ao movimento popular, que no último dia 26, saiu às ruas em todo o Brasil para gritar fora Bolsonaro, e que no dia 19 vai voltar novamente às ruas para isso. A gente está necessitando fazer isso. E ações como que a Associação Brasileira de Médicos pela Democracia faz ao denunciar com o coletivo Rebento, né, ao denunciar todas essas atrocidades, são importantes, porque esclarecem a população, porque denunciam e faz com que a gente fortaleça a nossa trincheira e acumule forças para fazer a derrota desse governo genocida.
Muito bem, muito bem. O Jonathan Neto, eu queria que você me ajudasse. Eu fiquei sem o finalzinho da fala do Herbert. Provavelmente é o meu sinal que não está bom, que não está me dando o áudio dele. Você me confirma que deu tudo certo com o áudio dele, o problema é comigo? Isso, Alberto, o problema está Jonathan? Isso é na sua conexão, Alberto. Provavelmente também você Bom, eu estou sem retorno, gente. Eu estou sem retorno e eu queria ajuda para terminar o programa, mas desde já eu queria passar para o Arruda para ele comentar sobre essa nota do Movimento Médicos e Médicas pela Democracia, muito oportuna, na minha opinião, pelo menos me parece que foi a única entidade que chamou para si a responsabilidade de fazer o embate e colocar em discussão uma gracinha de nota de apoio que o Conselho Federal... Gente, o Conselho Federal não é para estar dando esse tipo de nota. O Conselho Federal não representa a Anísia, a Anice não representa a classe médica. E a classe médica tem opiniões diferentes. Então, eu queria a opinião do Arruda Bastos, e eu digo aqui para meu amigo Esdras Gomes e Jonathan Neto que eu estava, provavelmente ainda estou... Bom, digamos o seguinte, foi uma carta aberta... Aliás, deixa eu explicar. A nossa entidade nacional, a Associação Brasileira de Médicos e Médicos da Democracia, lançou uma carta, divulgou uma carta nacionalmente, falando do Conselho Federal de Medicina, que o Conselho Federal de Medicina não representa os médicos do Brasil. Não nos representa de forma nenhuma, em instância nenhuma. Existem entidades que representam os médicos. O Conselho Federal de Medicina é uma autarquia que é para parte legal, a parte de fiscalização, etc. Tem nada a ver com o que o Conselho Federal de Medicina está tentando fazer. A outra é uma carta aberta aos médicos e médicas cearenses, tá certo? E ao Conselho Federal de Medicina. Essa carta é em defesa da vida, defesa da ciência, defesa do SUS, da vacinação, da seriedade contra a pandemia. Então, aí o Coletivo Rebento, a Associação Brasileira de Médicos e Médicos da Democracia e a Rede de Médicos Populares, e outros colegas mais, outros grupos, dirigiu exatamente essa carta aberta à população para criticar a posição do Conselho Regional de Medicina do Ceará. Não o Conselho, mas a posição que o Conselho tomou, através do seu presidente, de assinar a nota do Conselho Federal de Medicina sem ouvir os conselheiros, sem ouvir a classe médica do Ceará. Então, teve essa crítica inicial, acredito que daqui para frente o presidente do Conselho vai ter um pouco mais de cautela. Ele não pode tomar essa decisão só, tá certo? Ele representa não é entidade que representa os médicos, mas não pode também falar pelos médicos. E a outra é a posição do Conselho Federal de Medicina, que nós falamos claramente que o Conselho Federal de Medicina ele é negacionista, ele não pode representar os médicos. O Conselho Federal de Medicina está do lado de um governo genocida, está no lado de um governo que trabalhou contra as vacinas, do lado de um governo que trabalhou contra o isolamento social, contra o uso de máscara, contra tudo que existe na ciência. Então, nós não podemos aceitar que esta entidade represente os médicos brasileiros, tá certo? Não existe essa divisão mais. Tem um grupo pequeno que ainda resiste por ideologia, por oportunismo, por alguma coisa. A prova foi exatamente aquele depoimento da Anísia Yamaguchi, tá? Totalmente sem pé e sem cabeça, sem saber responder nada nem de básico, tá certo? Porque eles trabalham tudo por osmose, ouviu falar, é tudo fake news. Então, nós não podemos considerar que uma entidade que representa ou que é uma autarquia que tem importância na saúde do Brasil seja dirigida por essas pessoas. E, principalmente, que isso tudo é um truque para fazer com que o presidente do Conselho, ele, depois de convocado, que nós não temos dúvida que ele vai ser convocado a depor, isso sirva assim como coloque para a sociedade que os médicos apoiam aquela atitude. E com relação ao depoimento da Mayra e da Anísia Yamaguchi, eu, particularmente, não vi nada que tenha que se criticar dos senadores. Trataram bem. Agora, se não sabem responder, se não tem dados científicos, se não tem informação técnica, aí é outro problema. Se não sabe dizer qual é a diferença de um vírus com um protozoário, aí é outra coisa. Se não sabe responder qual é o vírus
o que é coronavírus é outra coisa. Se não tem como responder, isso não é tratar mal, eu não senti que os médicos tenham sido destratados. Nós colocamos também isso na nota, que nós apoiamos a CPI, que ela vá fundo e que ela realmente encontre os culpados por essa pandemia, por esse caos sanitário que nós vivemos no Brasil hoje. Tá mute, Alberto. Muito bem, obrigado, Arruda Bastos. A gente vai encerrar o programa agora, mas antes eu quero mandar aqui um abraço para a Bel Castro, que ela entra aqui na timeline para reclamar do Ebert, viu, Ebert? Esse negócio de ficar elogiando goleada do Fortaleza não pega muito bem com a torcida do Ceará, não, tá bom? Então, eu acho que ela se sentiu tocada e eu, de certa forma, também. Valeu, doutor Arruda Bastos, o senhor nos representa, diz a Bel Castro. Eu não sou negacionista. Rapaz, fala logo que posição está o teu Flamengo, que é... Eu sou flamenguista. Não tenho o que falar do Flamengo, fica falando do Fortaleza, pô, melhor. Aqui eu tenho que elogiar aí, né, o que é um bom jogo, infelizmente, quando o Ceará claro que sim. Não deu certo. Claro, Ferrão ganhou ontem também, parabéns ao Ferrão. Tô ligado. Muito bem, Nelson Arruda está com a gente, manda um bom dia para você, Nelson. Parabéns pelo programa. Bolsonaro deve ser julgado também internacionalmente pelas mortes da pandemia, muito bem lembrada. Braga continua com a gente. Lembra que o 19J, que é o dia 19 de junho, o dia de uma nova manifestação certamente muito maior, primeiro bolsonarismo contra o negacionismo, pela vacina, tá? Pela verdade, né, sobretudo, e por Lula 2020, certamente. O Nelson Arruda manda aqui parabéns ao doutor Arruda e todos os médicos e médicas que combatem esse governo genocida. E está com a gente meu amigo, gente fina, alegre e sincera, Ricardo Ventura, diretor de fotografia, muito bacana, muito legal tê-lo por aqui. A Rita Luque volta e diz: as ações do Bolsonaro atuam na capilaridade do sistema, corremos grande perigo aos rebeldes das forças militares. Camilo Santana, coloque cada um em seu quadrado, o capitão já articula. O capitão, qual é dos capitães? Já tem tanto capitão, né? Incrível. A Terezinha Braga manda parabéns, Perdigão e toda a sua equipe, sim, toda a equipe, por trazer temas tão importantes, a luta pela democracia no nosso país. Liduína Rocha, do coletivo Rebento, médica exemplar, cidadã, modelo, elegante, sinceramente, adoro a menina, todos nós, né? Vamos dizer, viva o SUS, a prática e a vida. E a Rita está inútil. Nova candidatura para 2022, as milícias precisam de vigilância permanente. A Liduína completa dizendo: o CF, a medicina não está sendo do Estado que escolhe a mão política. Falar ou deixar de possível, filho. Herbert, oi, com você. Tá, um comentário obrigado, final porque... conclusivo. Não, eu só queria parabenizar aí a ação dos médicos, né? O Coletivo Rebenta, a Associação de Médicos pela Democracia, e lembrar uma coisa: naquele comentário que eu fiz, não é só as Forças Armadas que o Bolsonaro está regimentando, né, para fortalecer sua posição. A gente tem também o apoio que ele tem dos grandes empresários brasileiros, né, com Paulo Guedes e as suas medidas neoliberais, e também os neopentecostais, né? Os jornais de hoje apontam o seguinte: o Bolsonaro ele quer indicar o Crivella
que foi prefeito do Rio e fez aquela administração desastrosa, né? Foi apiado do poder, para embaixador da África do Sul, porque na África a Igreja Universal está sendo expulsa. Então, ele está aí arregimentando e juntando as suas forças junto ao neopentecostalismo, os evangélicos neopentecostais, né, o exército e também o grande poder econômico, né, rentista, né, que tem no Brasil. Então, é uma força considerável para poder ele se colocar e negar, como ele sempre faz, né, como ele já está dizendo, se Lula ganhar as eleições é fraude. Então, ele está se consolidando, a gente precisa estar atento a isso e precisamos fortalecer nossas posições também. A internet não está ajudando o nosso apresentador Alberto Perdigão, então estou aqui assumindo o programa. Bom dia a todos. Chegou uma mensagem aqui no canal do YouTube, do Nelson Arruda, concordando com o Herbert: quem tem Fortaleza não precisa de Copa América. E a Terezinha dá bom dia a todos, dando parabéns pelo programa. Arruda, seus comentários finais para finalizar o programa. Bom dia. Eu quero agradecer o convite, dizer que as entidades aqui, principalmente do Ceará, estão unidas, o Coletivo Rebento, a Rede de Médicos Populares, a Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia, todos os médicos que lutam pela democracia, pela saúde, pela vida, pelo SUS, nós estamos unidos, não vamos parar, não temos receio de divulgar as nossas notas, assinar, participar de programas e dizer realmente alto e em um bom tom que nós pensamos. Estamos vivendo um momento difícil, mas nem por isso vamos deixar de esclarecer a população e de lutar realmente para sairmos dessa pandemia. Aliás, sem dúvida que a nossa missão é salvar vidas. Vamos continuar salvando vidas, esclarecendo a população e lutando contra o negacionismo desse governo genocida. O programa Democracia no Ar, o programa Café com Democracia e a Rádio Atitude Popular estão unidas junto com vocês nessa luta, tá certo? Todos os nossos programas e os militantes que fazem essa rádio, militantes, funcionários que fazem essa rádio. Vamos encerrando por aqui. A gente agradece muito ao Alberto Perdigão, que estava tentando levar, mas a internet não está ajudando, né? Então, vamos encerrando por aqui. É com você, Jonathan Neto. Até amanhã no novo programa. Estamos juntos. Café com Democracia. Comitê Popular pela Democracia. Comitê Popular pela Democracia.